Olá pessoal, boa noite. Então, eu sou o Eduardo e hoje a gente vai estar fazendo uma gameplay comentada sobre o jogo Hades. Então, Hades ele é um jogo bem famoso de desenvolvimento indie para surpresa da maioria, que fez um sucesso enorme no estilo roguelike. Tu joga, morre, fica mais forte, tenta de novo até conseguir. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o design do jogo, comentando por cima, enquanto é mostrado na prática através de uma gameplay que fui eu que gravei. Bom, meu nome é Gabriel. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário vocês vão estar vendo isso, mas também vou estar ajudando, auxiliando meu colega Eduardo aqui na análise do jogo. E hoje a gente vai comentar principalmente sobre os. Eu vou estar comentando, no caso, principalmente dos aspectos de arte do jogo, questão gráfica, a interface do usuário, o feedback, as partículas, como elas interagem com o jogador e o que que elas geram nele, e quais foram os objetivos do desenvolvedor. Também o estúdio que fez o Hades foi o Supergiant Games e também algumas das informações que eu consegui foi através dos comentários do Greg Casavin, que é o diretor criativo do jogo. Então, sem mais delonga, bora lá! Então, por que foi escolhido o jogo Hades para fazer essa gameplay comentada? Então, o jogo, além de ser super famoso e de certa forma recente, só de uns 5 6 anos atrás, ele é diferente dos outros jogos do gênero por causa do design dele. O jogo tem um design genial, que é um daqueles jogos que, honestamente, se fosse mexer, estragava. Que o player ele logo identifica os padrões do jogo e ele assume o controle do jogo, mesmo sendo um roguelike, que o roguelike normalmente é um jogo que depende muito da sorte. Então tu praticamente vai tentando até ter sorte de conseguir passar, mas esse é diferente, que o design do jogo é tão bem feito que tu sente que o peso de cada jogatina está completamente no teu conhecimento e na tua habilidade como jogador. E daí tu rapidamente muda o pensamento de o que vai acontecer agora, o que o jogo vai me dar, de o que eu posso fazer para superar tal obstáculo ou tal problema, o, qualquer adversidade que você sabe agora que tem no jogo através do teu conhecimento e da tua experiência. Interessante também acrescentar que os desenvolvedores eles queriam que o jogador jogasse várias vezes o jogo, que fosse bom de se repetir ele várias e várias vezes, mesmo tendo elementos de godlike, que também tem a questão da morte perpétua, e a morte ser bem punitiva, ao mesmo tempo eles queriam fazer uma coisa mais soft, né? Daí entra o roguelike. Ah, Na nossa análise do jogo, a gente vai comentar também alguns pontos, como eles fizeram isso para dar esse senso de, para permitir que o jogador continue jogando algo que ele já jogou. Então, bora começar. Special delivery for you. You know something, boyo? I think you could do a real number on one of these columns holding up this. Wreck my father's finely crafted art. Hey, look at that. Uhum. It's time, Baratha. Já tem um boneco de teste, onde tu já pode começar a experimentar as movimentações antes de começar o próprio jogo, escolhendo a arma, né? Isso já é uma boa introdução, né? Sim, ele deixa tu pegar bem assim, o fio, assim, o game feel daquela arma, porque depois tu não tem tempo pra parar com o jogo. Assim, Sim, a bem assim. estratégia dela, né? Uhum. A estratégia do como vai ser o ataque e tudo mais. E aí a gente já pode ver já um bom exemplo de roguelike, que é essa própria, o que tu pode escolher, né? Os power-ups e fazer tua própria trilha, né, de personagem.
Exatamente. Algo que o jogo as pessoas que jogam, elas odeiam, elas amam o fato de tu poder escolher, porque se tu for pra pensar, o jogador, tipo, ele tem muito controle sobre muitas das decisões que ele faz no jogo. Uma coisa que eu nem tinha percebido é que enquanto eu tava jogando essa run, eu tava com a Trinket que faz a primeira Benson ser do Dionísio, que é esse cara que faz então deixa os inimigos em guerra, eles contam. Sim. Também a gente vê que já tem um padrão, né, de cores. Olha só, também tem mais de uma opção, né, de caminho. Mas um padrão de cores na arte, né, do level. Um verde, acentuado. Então acho que isso provavelmente vai mudar depois. Também a gente tem objetos destrutíveis, né, para dar um pouquinho de juiciness, né. Conforme tu vai atacando, vai deixando marcas no chão. E se for pra ver também, falando nas cores, o próprio ataque da lança, ele mudou o visual um pouco por causa da benção, da primeira benção que eu peguei já. E mostra que as escolhas assim, elas vão afetando e modificando o personagem, então, certo. Sim. Comentando um pouco desse ponto, pra ter noção, usaram 33 mil quadros de efeitos visuais de partículas. Então, todos os frames deu altura 33 mil. Aí aqui já dá pra ver que tem uma quebra no pacing, que tipo, eu falei, o jogo é bem frenético, dá pra ver que eu não paro quieto, não dá pra ficar quieto, parado no mesmo lugar enquanto joga, senão tu leva dano. Mas aqui no shopping já é uma temática completamente diferente, tem a musiquinha, tudo mais calmo, tu fica de boa, dá pra respirar um pouco antes de voltar ao frenesi. Os objetos que infligem dano no usuário podem ser usados para vantagem. Eles começaram a ser marcados, né, com uma cor mais diferente, do espectro diferente do próprio nível, que é uma cor rosa, chamando a atenção de possíveis combinações de ataque. A UI é indescritível, né? Quando tu abre ela é como se tu estivesse realmente abrindo um baú ou algo do gênero. Ela se expande quando ela entra e quando ela sai ela diminui, né? Então dessa questão de expansão e diminuição e tudo interage, né? Tudo faz um barulhinho, como se a água, né, saindo do caldeirão. A interação do jogo é elevada ao máximo, tudo parece assim. Na verdade, tudo tá ligado de uma certa forma, tudo ligado ao gameplay, à arte, interação. E os objetos destrutíveis, eles não são só estéticos, mas também se prensar um inimigo contra a parede cair em cima dele, tu causa muito dano por causa disso e é recompensado por isso. Então é realmente bem interessante como tudo foi pensado, tudo tá interligado na hora que eles pensaram no desenvolvimento do jogo. As possibilidades também, os caminhos, eles também acontece uma coisa muito interessante que é o brilho, né? Eles mostram que aquilo ali pode interagir. O diamante ali que acabou de cair no chão, o rubi no caso, ele brilha, ele é vivo, ao contrário de muitas coisas que são meio normais no mapa, né? O chão não tem reflexo, mas mesmo assim, então tipo ele vai dando esse. Então, como eu dizia, ele corta. E outra coisa que acontece que eles poderiam adicionar, que é um som quando tu pega esse rubi vermelho, né, no mapa. Não tem um som claro. Se ele é alguma coisa monetária ou um XP, alguma coisa, ele poderia dar um feedback mais imponente, né, pro usuário. Sim, eu vivo perdendo a localização dos trapos, é mais fácil em vez de ficar procurando eles pelo mapa e arriscar tomar dano ou
apanhar para um inimigo, é só esperar que depois de um tempo eles automaticamente são sugados na direção do player para evitar ficar sem, porque eles dão muito dano. Aqui a gente tem outro exemplo de quebra de pacing, que isso é um upgrade que o jogador compra de ter essas câmeras que são fontes para se curar e ficar de boa. E a estética do jogo vai sempre buscando algo relativo à mitologia grega. O próprio personagem, ele puxa também um heroísmo núdico, que é essa questão do corpo como a própria arma, né? Então, tipo, a beleza do corpo. Então, muitos dos deuses que apresentam aí tem essa questão toda, né? Nessa própria estética. Os ramos que são botados em volta da cabeça do personagem que acabou de falar. E, se eu não me engano, no próprio protagonista também aparece. Aqui é bem interessante ver como os personagens também interagem entre si. Que aqui é uma sala onde tem duas bênçãos, e daí tu escolhe uma e o deus que foi, tipo, não foi escolhido, ele fica chateado e ele tenta te matar, bem dizer. Mas depois, no final, ele fica de boa e daí tu pega a bênção dele também. Então, é uma sala mais difícil, mas é um desafio que recompensa o jogador e é bem interessante ver, tipo, como os deuses interagem entre si. E eles também, tipo, eles dão a sensação que eles realmente são personagens vivos dentro desse universo, porque eles interagem com a arma que tu tá usando e essas coisas, porque as armas, tipo, são armas que são conhecidas na mitologia grega e que alguns deles usaram, se não todos. Sounds like a trade to me. Também tem um elemento de motivação nesse jogo, que também ele é trazido pela ação, né? Que gera um feedback para o usuário, e daí tem a satisfação que vai ser gerada por esse feedback, e isso vai gerar uma motivação, né? A gente tem um ciclo completo aí, que também é dado somente pela própria estética, né? E o juice que o jogo pode produzir. Sure enough. Todo esse contato que tem de efeitos, partículas, a excitação visual com a audição. Agora tá chegando numa das melhores partes do jogo, que é as lutas contra os chefes, eu diria, que é bem recompensador e realmente volta aquele foco das decisões do jogador, porque diferente de outros roguelikes, esse não dá a sensação que se tu ganhou foi por causa de sorte, não. Se tu ganhou, tu sente que tu mereceu, que tu realmente ganhou o jogo, porque o foco são sempre muito o peso é sempre muito nas decisões do jogador, mesmo tendo uma questão um pouco de sorte com as bênçãos que tu ganha, a invulgaridade delas. Dá pra realmente ganhar, tipo, tu não depende da sorte, tu depende do teu conhecimento do jogo e da tua habilidade, então tu tem esse sentimento que tu vai crescendo com o jogo, tipo, eu, na primeira vez que eu joguei, eu apanhei muito feio pra ela, e agora nessa gameplay, tipo, bem dizer, nem tomei dano pra ela, porque eu já conheço os ataques dela e tudo. Ah, então tu já tava um pouco ocupado, já tinha jogado um pouco antes. Ou tu já conheceu os combos? Não, eu já joguei o jogo um pouco. Entendi. Conhecimento bem, assim, do jogo. Certo. Acabou. Yes. Uma coisa que eu percebi nesse nível, que eles usaram as mesmas cores que estava sendo usado como para dar a impressão de perigo, né? Foi utilizada junto com o verde, né? Para mostrar que é uma fase mais peculiar, não comum como as outras dungeons. Aqui tem outro exemplo de quebra do pacing, que aqui é uma área para dar uma relaxada antes de passar para a próxima área do jogo, que o jogo ele tem 4 áreas, bem dizer, principais, e daí tem um boss final que tem uma arena especial só para ele. Aí aqui tem toda essa animação especial de mostrando o personagem viajando. Para trazer isso, para ter ajuda no senso de foco, no senso de progressão, né?
com o objetivo. Nós temos também mudou a paleta de cores do nosso nível. Temos agora a lava, né? Compartilhando, então mudou de localização. E tudo isso vai dando esse efeito de progressão, né? Pela arte do jogo. Me confirma uma coisa, os inimigos também mudaram, não? Sim, Sim. os inimigos vão ficando cada vez mais fortes e eles são sempre caracterizados bem, assim, com a área, o nível que eles se encontram. Inclusive, essa a segunda área é uma das áreas que eu mais odeio, mas porque é os inimigos que tacam bomba. Aqueles inimigos pra mim são muito chatos, mas pra mim nada é pior do que a terceira área do jogo. A terceira área do jogo pra mim eu acho que é a mais difícil. E mais pra frente vai ver o porquê em si, o X da questão. Always singing. Outra coisa que dá pra perceber, que é a própria a bomba, ela tem uma silhueta, né? I think I wanted to tell you more Que de about the espinhos, essence. assim, então He's já dá got uma position ideia in de my que é father's algo house. perigoso. Calls Algo it que tem his que muse. tomar, além de ter uma Says cor he misses única, you né? Que terribly. se destaca do I resto do thought mapa, you should ela know. tem essa silhueta, né? Então pela silhueta dá pra guiar o jogador por várias mecânicas, né? Do próprio jogo. Cada mapa tem armadilhas espalhadas por ele e algumas armadilhas Yes, I elas do believe I can. dá pra controlar elas de certa forma, tipo, tu pisa num tipo de alavanca, um piso que funciona como um gatilho pra ativar a armadilha e daí tu pode usar isso a teu favor pra matar alguns inimigos e daí entra nessa questão de risco vezes recompensa, tipo, posso arriscar levar dano pra essa armadilha, mas também posso matar o inimigo com ela e daí entra nessa questão. Thanks so much. Outra coisa aí da narrativa que dá pra gente perceber nessa conversa, que essa aí, se eu não me engano, ela é alguma coisa despreocupada, né? Uma coisa que tem muito a ver nessa escolha, né, da mitologia grega, que os deuses da mitologia grega, desse universo, eles são tipo uma espécie de família problemática, que se parece muito com uma família humana, né? Então, eles também têm os problemas que um humano qualquer teria, entendeu? Pra resolver. Então, são assim. Me distrair aqui com a gameplay, mas outra coisa que também dá pra perceber pelo feedback, que é as pedras e objetos que são destrutíveis, eles começam a dar indícios que eles vão se destruir, eles vão quebrar, quando começa a cair alguns pedaços deles, e tu vai perder aquela proteção, se tu tá usando como proteção, ou como ele vai simplesmente se deteriorar ou cair no chão e destruir-se. Também alguns outros detalhes que eu percebi de feedback que o jogo dá é os inimigos eles brilham quando eles vão tipo atacar, Which is circle. eles têm tipo, um leve brilho assim pra dar um tempo de reagir. E quando a área, dá pra ver que quando mata todos os inimigos de uma área tem um efeito na tela e dá uma espécie de câmera lenta assim, pra deixar claro, tipo, tu limpou essa área, dá pra ir pra próxima. No hard feelings. Outra coisa interessante de se comentar que para dar essa sensação de único, né, de ambiente único, foi criado mais ou menos 2.000 texturas de ambiente, que faz com que cada sala, cada dungeon tenha uma suave diferença entre cada uma delas e bem rica em conteúdo de cenário. Como tu morre, eles tinham isso em mente, já que é um roguelike, que esse ciclo de jogar, morrer e voltar, o layout da masmorra ele tá sempre mudando, tipo, colocando uma tentativa de Hades, de tornar a vida mais difícil. Então, mesmo tu jogando várias vezes, o jogo sempre mantém esse sentimento de novo e dificilmente tu sente que tu tá tendo a mesma experiência. Que
Pode falar. Um dos efeitos que isso gera, né, é também a unicidade, né, que fica único. Essa disposição dos mapas, dos assets, que vai alterando, isso tudo corrobora a ideia de que tu tá jogando uma nova vez e tá explorando o jogo mais uma vez. Como se fosse única vez. Exatamente. Uma coisa assim que a gente percebe também, que para guiar o usuário, eles não utilizaram muito da composição das luzes, assim. Tu vê assim, tem bem pouca composição de luz, mas o que eles usam normalmente é uma textura de chão, que guia o jogador, mas na ausência desse, fica meio difícil assim, de saber para onde tem que ir, né? Então acaba com várias opções de caminho e isso fica um pouco confuso. E a iluminação realmente não tem muita coisa. Eu diria que muitas das ideias que o jogo dá pro jogador de quando tem algo diferente é através de som. Por exemplo, a chave apareceu ali, fez o som que a chave apareceu pra tu não esquecer de pegar ela e por aí vai. No Caldeirão também a gente pode ver uma outra coisa que eu achei que faltou um pouco de feedback nele. Porque se tu é um novo jogador, tu não sabe que aquele caldeirão tem alguma coisa, ou foi falta minha que eu não vi, mas aquele caldeirão ali que é um item do mapa, podia ter mais feedback. Aqui nós temos um mapa mais roxo de novo, essa associação com os bosses usando o roxo e alterando do verde padrão do level, né? Mais o vermelho que é a composição desse nível de mapa, né? Da progressão que ele tá agora. Comentando sobre cor também, os deuses eles têm cores, uma paleta de cores bem distinta um do outro, e daí mesmo tendo tipo, várias sinergias, várias coisas acontecendo, tu sabe o que é de quem e como tá funcionando, baseado até só olhando pros visuais dos poderes. Dá pra ver que essa poça tá no vídeo unido, por causa da cor roxa. Normalmente não tá sendo usado o roxo aí como perigo ou dano, né? Se o jogador ficar no roxo, acontece alguma coisa? Não, o roxo, por enquanto, tudo que tem de efeito roxo é meu. Tem uma parte mais pra frente que aparece no terceiro mapa e o Dionísio ele tenta me matar, daí o roxo sim vira algo bem ruim. Ele aparece assim com uma cor bem mais escura, assim, quase um preto. Sim. Outra coisa que também dá pra comentar sobre a narrativa, quando tu morre no jogo, tu tem que voltar pra parte principal e isso dá mais também, tu tem uma narrativa lá pra ouvir, entendeu? Uma parte nova da história pra ouvir a interação com os NPCs, né? Que vai dando também um senso de progressão, porque vai avançando na história, mesmo com a morte. Então parece que a morte também vem, muitas vezes, mesmo sendo punitiva, ela acaba trazendo coisas boas. Exatamente, falando um pouquinho mais, a gameplay já acabou, mas falando sobre essa questão da morte, que tu vai coletando um monte de materiais enquanto tu joga uma run, e quando tu morre, tu só pode gastar esses materiais lá no lobby principal, que é quando tu volta pra casa do Hades, que daí tu pode comprar upgrades e por aí vai. Então tem essa outra camada, bem dizer, de gameplay que não é o combate, que é só ficar lá na casa do Hades comprando cosméticos, fazendo upgrades, interagindo com os NPCs para fortalecer o teu relacionamento com eles e por aí vai. Sim. Então, pessoal, nós chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem e se inscrevam pra gente saber se vocês estão curtindo e gostando dessa gameplay comentada.
pra gente trazer mais pra vocês sobre esse jogo maravilhoso, sensacional que é Hades. E é isso, então. Não se preocupem que já tem mais material e dá pra ver o final dessa run, que teve coisas que eu mencionei que estão mais pra frente. E é isso, se cuidem e até logo.